Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Rumo à Excelência, onde sempre discutimos assuntos relacionados à liderança, cultura, empreendedorismo e pessoas. Eu sou Gustavo Arantes e serei responsável por acompanhá-los nessa jornada. Antes de darmos início ao episódio, gostaria de fazer um agradecimento especial à Captas, consultoria de recrutamento e seleção, por acreditar e apoiar no nosso projeto. A Captas é uma boutique de recrutamento e seleção especializada em contratações para pequenas e médias empresas, onde são divididas em 7 verticais de atuação: vendas, marketing, engenharia, tecnologia, finanças, RH e back-office. Bom, agora damos início ao episódio. Primeiro, vamos falar sobre transição familiar, um assunto muito delicado para muitas empresas, onde muitas empresas que querem olhar para a perenidade precisam de saber como fazer e tratar as transições geracionais. Vamos começar apresentando os nossos convidados. Primeiro convidado de hoje, Leandro Villarino. Leandro, que é CEO da Sanville, empresa de contabilidade há 34 anos no mercado, com foco no segmento de entretenimento, tecnologia e no terceiro setor. Formado em Ciências Contábeis pela FECAP e com especialização em Gestão Estratégica. Leandro, que prazer te ter aqui conosco. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, Gustavo. A gente já vem trilhando essa nossa amizade aí que começou dentro de um mastermind que a gente fazia aí, ou faz junto ainda, né, no G4, e dentro da amizade a gente conseguiu ampliar nosso network, fazer negócio, e é um prazer estar aqui para compartilhar a minha história, minha jornada de empreendedorismo, juntamente com vocês aqui. Obrigado você. E o nosso segundo convidado pegou um voo diretamente de Belo Horizonte para São Paulo hoje, único e exclusivamente para gravar esse episódio conosco. Felipe Alves, ele que é formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais, diretor de operações e novos negócios na Implantec, que é uma empresa que traz tecnologia de grandes marcas internacionais para a área da saúde, e CEO da Clínica Vit, uma clínica de fisioterapia, ortopedia e medicina esportiva. Além disso, possuem, com toda a licença do mundo, possuem o boné mais requisitado do Brasil, inclusive mais requisitado que o do próprio Pablo Marçal. Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso episódio. Obrigado por estar aqui conosco. Gustavo, Leandro, muito obrigado por essa oportunidade. É um prazer poder estar aqui para contar para vocês um pouco da nossa trajetória envolvendo família, negócios e sucesso. Obrigado e obrigado por estar utilizando esse boné tão requisitado e tão bonito. E eu acho que ele fica melhor em você do que em mim. Obrigado. Bondade mesmo. sua. Amizade antiga é bom, né? A gente conta mentira de um pro outro e tá tudo certo. Obrigado. Bom, pessoal, me conta um pouquinho assim, da história do negócio de vocês. Eu acho que é um ponto importante para todo mundo entender. O Leandro já passou por uma transição familiar e o Felipe está em processo, né? Hoje você ainda trabalha na empresa com seus pais, com seus irmãos, e hoje seus pais não estão mais no negócio, né, Leandro? Me conta primeiro um pouquinho como que foi a história da Sanville. Vamos lá, então, eu sou contador de formação aí, obviamente por influência do meu pai, né? Hoje, se eu tenho essa profissão que eu tanto amo de verdade, inclusive tá na pele aqui na profissão, então é por conta dele, então devo toda a honra aí ao meu pai por ter me trilhado nesse caminho. E a história começou lá em 89, na fundação da empresa, né? Quando ele resolveu montar uma empresa de contabilidade. Na época se falava de escritório de contabilidade, né? Aquela coisa mais tradicional, aquela coisa mais antiga, né? E quando ele resolveu então montar a empresa de contabilidade, a Sanville, tem esse nome desde o início, né? Foi com o primeiro sócio que acabou não dando certo, e depois foi com o segundo sócio que trilhou a jornada com ele até nós assumirmos a empresa em meados de 2017, 2018. Então, a história do meu pai é uma história muito de resiliência, né, na vida, na carreira dele. Quando ele começou, como todo começo de empresa, né, sempre tem aquele sofrimento natural de um início de empresa, né? Logo quando teve essa sociedade, eles começaram dentro de um próprio cliente, né? Foi aí que começou a história aí da Sanville ser da parte do audiovisual. Hoje em dia a gente atende o mercado do audiovisual, mas essa história é antiga, né? Uma história antiga que hoje a gente ampliou para o entretenimento. Afinal, o entretenimento não é mais o que acontecia nos anos 90, né? Então,
a história da Sunville é uma história onde a gente continua honrando esse caminho, e eu falo para todo mundo que passa uma transição familiar, não adianta a gente continuar a história. Se é para continuar, nossos pais já vinham fazendo isso. Nós viemos para fazer melhor. Nós viemos para triplicar, quadruplicar, enfim, deixar o negócio cada vez mais sucesso, para que todos continuem usufruindo do negócio, não só a família, né, mas sim os colaboradores que fazem parte do negócio. Que legal. E a Implantec, Felipe? Como que é a história de vocês? A gente está um pouco do ponto que ele saiu para contar um pouco da história da empresa. Quando ele fala ali de quando tem essa transição de vir a nova geração e você assumir aquilo e fazer uma coisa diferente, é muito legal, porque vocês estão dando a cara de vocês para o negócio, mas pensando na perenidade dele e pensando nas pessoas que ali estão. Então isso é muito nobre e muito interessante. A gente tem esse viés também, então por isso que a gente tem ali uma cultura bem alinhada, nós temos uma missão bem definida e uma visão também bem desenhada para que a base, o alicerce de uma empresa, ele não mude. Então, e isso vem um pouco da família também, porque o que você aprendeu dentro de casa, você está aplicando na empresa, então que a base, os seus pais têm a plena confiança de que vocês vão aplicar. Por mais que mude uma direção ali, no final do caminho, vocês vão fazer coisas diferentes mas no final o objetivo é de comum acordo. Então isso é muito legal. O seu negócio, Leandro, é um pouquinho mais complicado porque tinham sócios envolvidos nessa transição. O seu é só da sua família, certo? Somos sócios, meu pai, minha mãe, eu e meus irmãos. Então é só a gente com a gente mesmo. Então ele é diferente, mas quando a gente for entrar ali no quadro, para poder falar ali dos pormenores, vocês conseguem ver que o buraco é mais embaixo. Tem ali, envolve um pouco de família, envolve um pouco ali de qual chapéu você está usando numa reunião? É chapéu de filho? É chapéu de diretor? É chapéu de dono? E às vezes isso se confunde. Então essa que é o que a gente tem que pensar ali durante. Mas falando um pouco da Implantec, que foi o que você me perguntou primeiro. A Implantec, Gu e Leandro, a Implantec surgiu em 2006 pelo simples desejo de meu pai entender que ele, deixando de ser representante comercial e autônomo e abrindo um CNPJ, comprando mercadoria e revendendo, ele ganhava mais. Então, peraí, se eu tenho um salário como representante comercial ou como autônomo que é X, e eu vendendo eu ganho 2X, eu vou para o 2X. Então, ele começou com esse desejo de ganhar mais, de ambição de crescimento. Então, o nosso primeiro escritório, eu falo nosso porque, na verdade, meu pai está na área odontológica desde 91, desde o ano que eu nasci. Então, ele já está na área há muito tempo. Então, quando a gente vai falar ali eu estou na área com eles desde que eu nasci. Eu me lembro, meus irmãos, eu, o Lucas e o Thiago, a gente ia para os stands, a gente ia para os eventos de odontologia para poder trabalhar, para distribuir panfletos, e a gente era internacionalmente conhecidos como os DDIs. Você lembra da propaganda da Telemar? Que era os DDI, primeiro os DDD, que eram os três gordões. E aí, como o Thiaguinho, e depois o DDI é descagem direta internacional, né? O I é o magrinho, e o Thiaguinho era magrinho. Era eu e o Lucas gordões, no caso, e o Thiaguinho magrinho. Então, a gente era internacionalmente conhecido como os DDIs. Então, metade de quem tá ouvindo aqui já não tá entendendo mais nada, né? Mas quem não sabe, depois pode pesquisar e ver a foto do DDD e do DDI. Eles usavam... cara, é bem legal, vai relembrando de quem nasceu na década de 90, década de... Você nasceu em que ano, Leandro? 86. Na década de 80, é pouca diferença, que eu nasci em 91, 5 anos, mas vai lembrar sobre isso. Então, a gente está nesse processo com a Implantec, nesse processo com a família há muito tempo, mesmo não tendo a Implantec. A Implantec começou no escritório, dentro da garagem da nossa casa, com o simples desejo de tentar ganhar um pouco mais. E aí depois, as oportunidades foram surgindo, a gente foi abrindo mercado, sempre com o propósito de trazer produtos melhores, altamente voltado para tecnologia e tecnologia da saúde, para que lá na ponta
sempre o paciente tivesse ali uma melhor experiência e que a gente tivesse ali um respaldo sempre voltado para a área da tecnologia. Então, desde o início, a gente focou nisso e a empresa foi crescendo. Então, meu pai entendeu que somente ele, como vendedor, só tinha um braço de alavanca para poder vender. Então, eu preciso trazer mais vendedores. Mas como é que uma pessoa sem formação... Meu pai não tem formação de acadêmica como eu tenho. Meu pai tem formação de curso técnico. Meu pai é formado como técnico em eletrônica. Então, ele tem formação de vida. Vendedor pra caramba, é um cara, assim, excepcional. Já minha mãe é formada em contabilidade, porque meu avô meu avô tem 86 anos, ainda trabalha no escritório dele de contabilidade. Minha mãe também, formada em contabilidade. Então, depois, meu pai começou sozinho, depois minha mãe entrou, não, peraí, tá se formando a empresa dentro da minha casa? Eu vou estar junto. Então, minha mãe saiu, na época, acho que ela trabalhava na Record, e aí ela saiu, não, vamos trabalhar junto, vou entrar como financeira para que a gente conserte as contas. Trouxemos ali uma secretária para poder atender os telefones, meu pai já não estava aguentando tanto telefone para poder atender, não tinha WhatsApp na época, né? Então, contratamos vendedores, e aí depois da casa, nós fomos para uma pequena loja. Nós ainda temos essa loja 7, na Monteiro Lobato, que loja de 25 metros quadrados, mas já foi um avanço e tanto, porque a gente já tinha uma sede, né? Uma sede fora da nossa casa, então com vendedores, e aí o universo conspira a favor de quem não conspira contra ninguém. Então, foram chegando novas oportunidades, e com as novas oportunidades foram chegando novas responsabilidades, porque quando as pessoas vão chegando ali para trabalhar com a gente, vão chegando novos sonhos, vão chegando novas pessoas com uma nova realidade. E a gente, como família, é o que eu quero passar para vocês aqui, a gente sonha com os outros também. E essas pessoas saem, elas entram, elas saem, mas acaba que o que elas deixam para a gente ali faz com que a empresa saia do momento X a chegar até o momento Y. Então a gente vive isso. Então é um pouco da nossa essência. Então a gente foi crescendo assim. E hoje atua você, seus 2 irmãos, meu pai e minha sua mãe. mãe e seu pai. Isso aí. Né? Isso aí. E qual que é o maior desafio de conseguir conciliar a relação profissional com a relação pessoal? E aí você falou dos chapéus, né? Que horas dentro de casa eu tenho chapéu ainda de diretor? Ou será que dentro de casa eu tenho chapéu só de irmão e filho? E dentro da empresa, como que não leva isso para dentro de casa? Ótima pergunta. E para responder essa pergunta, eu vou falar o que eu, como diretor de operações e de novos negócios, o que eu entendi que a gente precisava ganhar de profissionalismo para que essa situação melhorasse. Eu estou na Implantec, eu tive 2 fases, então quando eu entrei na faculdade de engenharia civil, eu já estava trabalhando na Implantec, então eu estava ali na área financeira, eu estava trabalhando ali ao lado da minha mãe, ainda estava nessa primeira loja, e aí depois era uma empresa pequena, então não tinha projeção para que eu e meus irmãos trabalhássemos ali. Então por isso que cada um seguiu uma área. Então eu segui na área da engenharia civil, o Lucas seguiu na área da engenharia mecânica e o Thiago seguiu para a área de business. Então a empresa, ela inicialmente, ela não tinha a cara que ela tem hoje e ela não tinha espaço para gente. Então cada um foi buscar a sobrevivência em outras áreas. Então, vou buscar na engenharia alguma coisa. Vou aprender a falar inglês assim como nós fizemos intercâmbio juntos. Então, aquilo foi um modo, se tudo der errado, ele sabe falar o inglês, ele pode dar uma aula de inglês. Ele vai ser formado em engenharia, ele pode trabalhar na empresa de engenharia, então ter a sua própria. Então, questão de sobrevivência. Mas a empresa foi tomando novos rumos. Então, antes da gente entrar ali na operação, então a gente foi ganhando ali estrada, conhecimento, e quando a gente chegou dentro da operação, a gente falou, peraí, a gente pode trazer coisas novas. E uma das coisas novas que eu consigo pontuar para que essa definição de chapéus ou entendimento do que cada chapéu cada um vai utilizar, foi, por exemplo, trazendo a Falcone para ser a nossa consultoria. A gente fez a consultoria empresarial por 2 anos, e foi uma empreitada minha que eu trouxe para que a gente tivesse melhores processos definidos, um time mais engajado
para que entregasse aquilo que a gente entende como projeto futuro, mas antes, qual que é o nosso projeto futuro? Onde nós queremos chegar? Com quem nós queremos chegar? Como nós queremos chegar? Então, então você é responsável por qual área da empresa? Ah, entendi. Então, cada pessoa da diretoria tem que ser responsável por uma área. Bem entendido. Então, tá. E com isso, a gente conseguiu trazer um pouco de maturidade, inclusive em reuniões, porque antes a gente nem fazia reunião. O presidente da companhia, que é meu pai, que é na figura profissional, o chairman, né? Então é o cara que decide para onde a companhia vai. E a gente não tinha voz. Hoje, com essa caminhada que a gente deu, com essas novas pessoas que nós trouxemos para a empresa, com essa nova empreitada, com essa consultoria interna que a gente trouxe ali para dentro, que depois esse nosso consultor da Falcone, ele hoje está dentro da nossa empresa, ele entrou como diretor executivo, então nós temos hoje uma direção executiva que nos ajuda muito a trazer esse profissionalismo para entender qual é o papel de cada um dentro da companhia. E se cada um tem a responsabilidade daquele chapéu, então cada um vai ter que responder por aquele chapéu. E a gente a gente começou a separar algumas coisas. Então, dentro de casa, hoje, a gente tende a não falar sobre o negócio, a não ser que seja algo muito importante. Então, gente, vocês me desculpem, mas a gente vai precisar falar algo sobre a empresa agora, porque a gente está sempre junto. Então, sim, além de trabalhar junto, a gente viaja junto, a gente toma café da manhã junto, a gente almoça junto, é o tempo inteiro juntos. É Natal? Juntos. Viajar? Juntos. É tudo junto. Então, a gente precisa entender qual é o momento de fala de cada um e quem está falando ali naquele momento. E é claro que existem ali algumas... às vezes a gente esquece de desligar a chave de profissional e ligar a chave filho. Então, às vezes, numa conversa com a minha mãe, fora do horário do trabalho, ela tem um teor diferente. Então, às vezes, tem uma linha tênue. Mas não é uma linha tênue que estraga o negócio ou que pode vir a estragar a relação familiar. Ela cada vez está mais perene e mais confortável de trabalhar e de conviver como família. Então, um pouco disso. Só que vocês fizeram muito bem, né? De trazer governança para dentro do negócio. A Luísa Trajano, ela costuma dizer que empresas familiares, um dos principais pilares é a governança. Então, quando a gente pega uma empresa pequena que está em fase de crescimento e começa a ter familiares ali dentro, precisa sempre profissionalizar o negócio para pensar que o resultado tem que ser maior para a organização do que para os indivíduos familiares ali dentro. O Jorge Paulo Lema, inclusive, é contra trazer familiares para trabalhar dentro dos negócios deles, principalmente os donos ali, né? E, de certa forma, eu entendo, porque é muito comum um pai, o dono, o gerador do negócio, ele é capaz de trazer o negócio do zero, que sai realmente do zero, para o 2, para o 3. E sair do 0 para o 3 é um esforço enorme, reconhecível mesmo. Louvável quem consegue fazer isso. Só que isso demora 20, 25 anos da carreira dessa pessoa, só que ele não é mais a pessoa que vai conseguir levar o negócio do 3 para o 7, do 3 para o 10. E muitas das vezes ele tem dificuldade de desapegar do negócio. Como que isso foi na sua família, Lê? É complicado. Na verdade, meu pai sempre veio me preparando para assumir a empresa. A minha irmã chegou a trabalhar na empresa, ela trabalhou um tempo na empresa, teve 2 fases que ela trabalhou na empresa, na verdade. Depois que ela teve na segunda gravidez dela, ela saiu da empresa. Nós éramos funcionários ainda, e ela saiu da empresa. Ela não é contadora, mas trabalhou muitos anos na área fiscal da empresa, né? Trabalhou muito na área financeira também da empresa, mas decidiu trilhar outra carreira, né? E depois, na segunda fase, quando ela entrou também, nós tivemos atritos também com ela. Meu pai tentando fazer todo aquele meio de campo, mas eu também já tinha uns atritos com meu pai com relação à geração. Isso é normal, né? A gente tem atritos de geração. E é atrito normal quando a gente fala, né? Porque imagine fazendo a mesma coisa há mais de 20 anos, está dando certo. Por que mudar? Né? Quem chegar cheio de tecnologia aqui, para quê, né? Tá dando certo. Então teve um pouco desses entraves
de geração. Mas a transição em si, a sucessão em si, eu falo que ela não foi nada gostosa de se viver, porque a gente acabou não conseguindo viver uma transição do jeito que deveria ser, né? Por alguns problemas que aconteceram na empresa, vamos colocar que a gente assumiu de supetão, tanto eu quanto minhas sócias, que são minhas sócias até hoje, né? Você pode abrir para a gente um pouco desse problema? Pode sim. Então, tiveram alguns problemas, vamos colocar, fiscais dentro da empresa, e esses problemas acabaram atingindo as pessoas físicas, tanto do meu pai e do sócio dele, né? Então, isso acabou gerando que a gente tivesse que fazer uma transição, vamos colocar aqui às pressas. Só que nessa transição às pressas, né, o que acontece quando a gente sofre um acidente, né? Você pega de surpresa. No caso, eles foram pegos de surpresa e a gente também, não na transição, mas a gente já tinha um plano traçado, tanto eu como minhas sócias, né? A gente tem uma sócia ainda da primeira geração que está conosco, né? Mas nós tínhamos um plano traçado, né? Só que esse plano traçado foi muito doloroso, foi como se fosse um remédio que não foi muito agradável para eles, né? Entender que a gente tinha que assumir a empresa, para eles foi muito difícil mesmo. Mais pro sócio do meu pai, né? Que é o pai a gente costuma falar aqui pai das meninas, então é isso, pai das minhas sócias, né? Do que pro meu pai, mas foi mais doloroso. Porque eles se viram de um dia para o outro que não estavam atuando mais como consultores, como atuam até hoje, fazem imposto de renda pessoa física para nós até hoje, né? Até hoje eles atuam nessa parte, né? Porque eles são muito bons nisso, atuam muito bem nisso e gostam de fazer isso, né? Legal. Então é a parte que eu vejo que meu pai mais se realiza profissionalmente ainda. Porque imagine, né? Estavam trabalhando ali há mais de 20, 30 anos. Então não foi aquela coisa suave que, sem perceber, não estou mais trabalhando. Não, cortou do nada. A gente pegou a empresa, a gente tem uma boa... apesar de ter pego a empresa não numa situação muito boa financeiramente, a gente pegou a empresa numa sede própria, a gente tinha uma carteira razoável de clientes, né? Só que a situação financeira não estava boa. Uhum. Nós chegamos até hoje, nós temos por volta de 30 pessoas na empresa, mais ou menos. A gente chegou a ter 42 funcionários, só de funcionários 42. E foi a primeira decisão que a gente tomou na empresa, quando a gente assumiu, foi fazer uma demissão. Vamos colocar em massa, né? Porque os processos não estavam definidos, mas estava tudo na nossa cabeça como definir isso. Uhum. Eu naturalmente sou contador, sempre atuei na área da contabilidade, né? E como tinha uma divisão entre eles, né, de tarefas, né? Cada um assumia aí a sua área. Então, como que a gente podia fazer isso se tornar uma sinergia, né? Ter uma sinergia entre a nova geração ali. Então, eu era da área contábil, depois fiscal, depois fui entrando um pouco na área de departamento pessoal para entender como que aquilo funcionava. Apesar de já saber como funciona, mas entender como que a gente poderia melhorar os processos. Era uma mente muito de escritório antigo de contabilidade mesmo, tá? Um escritório tradicional, como muitos ainda são. Mais de 70% dos escritórios ainda no Brasil, infelizmente, são muito tradicionais, usam muito papel, vamos colocar assim, né? Graças a Deus está mudando essa mentalidade, né? Mas ainda há passos não muito largos como a gente gostaria. Nós hoje somos 100% digitais. Voltar um pouco à história, eu conto a história digital também. Então nós fizemos essa demissão e envolveu família também. Porque nós tínhamos, além da família, né, ali, o vínculo ali da primeira família mesmo, tinha parente, vamos colocar assim. Além da família, tinha parente. E demitir parente é difícil. Foi aí que abalou um pouco minha relação pessoal com meu pai, porque o irmão dele trabalhava lá, que é meu tio. As minhas sócias também tinham um tio que trabalhava lá. Tinha um primo que trabalhava lá, eu tinha uma irmã que trabalhava lá, enfim, né? Imagine. Aí tinha um amigo do parente, o amigo, né? Era aquele negócio que era terrível de se manejar. Fazer esse desligamento, a gente não fez porque, é família. Não, porque foi necessário para a sobrevivência do negócio. A gente pegou um negócio que ele não estava saudável financeiramente, ponto. Né? A gente teve que colocar dinheiro do bolso, pegar empréstimo em banco,
para que o negócio poder começasse a girar do jeito que a gente imaginava que tinha que girar, de que a gente tinha traçado os nossos planos ali. Enfim, nós nunca tivemos um problema trabalhista na empresa, até então, né? Tanto meu pai quanto o sócio dele nunca tiveram esse problema trabalhista. Só que, para nossa surpresa, a gente teve os 2 primeiros problemas trabalhistas. Vieram de onde? Familiar. Família. Os 2 processos, né? Eu falo que se colocar meu nome no Google, aparece lá que eu tenho um processo trabalhista no meu nome por conta do meu tio. Então, pessoal, pode pesquisar Leandro Vilarino, vai ter isso. É impressionante, né? Eu falo isso rindo hoje porque a gente conseguiu resolver e faz parte da história, né? A gente não pode negar a história, ponto. Mas foi assim um período que hoje a gente olha para trás, que é como criou casca, né? Cria uma experiência na gente que a gente fala, passaria por isso de novo de olho fechado, entendeu? Quando a gente passou por essa transição, foi aí que a gente começou, sabe quando a poeira baixa, fala, tá, esse é o terreno que a gente tem que andar. A gente tinha 220 clientes na época, hoje a gente passa de 450 clientes, a gente dobrou o tamanho da empresa, o tamanho de clientes da empresa. Com isso o mercado também mudou muito, né? Quando a gente tinha sede lá na Vila Mariana, só para você ter uma ideia, a gente tem guardado até hoje um certificado, a gente teve que chamar uma empresa para triturar documentos por conta da LGPD e tudo mais. Mais de 1 tonelada de papel foram triturados. 1 tonelada de papel foram triturados. Porque eram armários e mais armários, né? A gente ostentava que tinha um armário deslizante. Imagine, né? Nossa, coisa, né? Era uma vamos colocar, a palavra é uma coqueluche ter aquilo ali. Caramba, empresa de contato tem um armário deslizante que ocupa menos espaço e tal. Enfim, mas fazer essa transição foi difícil do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional, porque o pessoal aos poucos foi se restabelecendo e hoje dou muito bem com meu pai, com toda a família, enfim. Parentes ainda não muito, mas família que... não que não importe, né, os parentes, mas o que importa, eu tô aqui para honrar a história do meu pai, cuidar deles até onde for preciso, onde eu puder, para que, afinal, se eu tenho essa profissão, é por ele. Quando a gente finalmente começou a crescer, veio a pandemia. Uhum. Falei, caramba, é agora, né? Agora que a gente estava pronto para começar a voar. Só que imagine que a gente já trabalhava na área do audiovisual, e mais de 70% da nossa base de clientes era do audiovisual. O que aconteceu na pandemia? Né? Shows não tinham cinema, não tinha nada com relação ao entretenimento, à área do audiovisual. Nosso faturamento caiu, mas a gente começou a abrir olhos para outros mercados. Foi aí que a gente conseguiu muitos clientes da tecnologia, a gente já tinha clientes do terceiro setor, conseguimos mais. Na área médica também, que a gente começou a atuar. Enfim, nós ampliamos um pouco nosso portfólio de clientes. Foi um ano que a gente cresceu bastante. A gente cresceu bastante mesmo. Todo mundo lá em home office, aí começou a questão do híbrido. Na verdade, já tinha o híbrido na empresa para algumas pessoas, mas a gente já estava preparado, foi muito fácil fazer essa virada de chave na época. A gente continuou crescendo. Então, peraí, a gente tá no caminho certo. Essa sede ela foi comprada por uma incorporadora. Então, a gente tinha a sede na Vila Mariana, hoje nossa sede é na Vila Olímpia. Então, tudo conspirou para que a gente fizesse bons negócios durante a pandemia. Tanto do ponto de vista da operação, tanto do ponto de vista de um patrimônio que a empresa já tinha e a gente conseguiu aí, valorizar mais ainda esse patrimônio. A gente estava alavancado na época, porque a gente tinha tirar dinheiro do bolso, tinha pegado dinheiro no banco e veio a pandemia. Mas a gente conseguiu se restabelecer. Hoje a gente vive uma empresa saudável. E é curioso falar isso. Como que uma empresa de contabilidade não era saudável? Afinal, você cuida de números, né? Essa era uma pergunta que eu ia entrar e te fazer agora, porque você falou que vocês fizeram demissões. Quando a gente fala sobre demissão, eu acho que demissão driva muitas coisas que vão acontecer dentro da empresa e os porquês. Demissão pode ser atrelado a desempenho, demissão pode ser atrelado a cultura, a comportamentos. Essas demissões que vocês fizeram, como você falou, em massa, ok, problema financeiro, mas você estava com capacidade ociosa dentro da empresa? Ou quem estava lá ganhava mais do que deveria ganhar para a posição que exercia? Quais foram as razões das demissões? Vamos lá. Processos não definidos. A empresa não tinha processos definidos. A empresa não utilizava a tecnologia como deveria utilizar, né?
Na época, a gente, se tivesse 5 ferramentas, né, de tecnologia dentro da empresa, era muito. A gente tem mais de 48 ferramentas que a gente utiliza dentro do nosso trabalho. Desenvolvimento de cultura, com certeza. Eu falo, nenhuma empresa não tem cultura. Às vezes você só não sabe qual que é a sua cultura. Certo. Hoje, a nossa cultura é totalmente diferente do que era. Mas aquelas pessoas não estavam alinhadas para onde a gente queria chegar. Então não adiantava manter. São pessoas que não iriam mudar o seu comportamento também. Então, tinham vários aspectos. Financeiro, aí você tinha que escolher agora. E agora? Como que a gente vai escolher essas demissões? Né? Como que a gente vai fazer isso? Capacidade também, a capacidade de trabalho, não da pessoa, mas ficou ocioso, né? Não tinha mais, né? De repente, aquilo que a pessoa fazia foi substituído por uma ferramenta. E agora? Né? Como que a gente vai manter por manter? Não. Salários que estavam altos demais, muito, muito altos mesmo. Assim, fora do mercado mesmo, salários que hoje a pessoa estaria ganhando 3 vezes mais que o salário do mercado. E isso estoura o fluxo de caixa numa empresa. A gente não tinha previsibilidade de caixa, eu vivia um dia de cada vez. Tá. Mais uma vez, todo mundo pode estar perguntando, mas como que contador faz isso? Gente, isso é mais comum, infelizmente, tá? Isso é mais comum dentro de empresas de contabilidade do que se imagina. E não só de empresa de contabilidade, né? É que às vezes a gente fecha os olhos para a realidade. A realidade das empresas, né? Elas não são tão... às vezes não são tão bonitas quanto se parece, né? Mas a gente conseguiu reverter esse quadro. Ponto. A gente conseguiu reverter esse quadro. Afinal, a gente tem que... eu aprendi uma frase que é muito... A gente tem que comer nossa própria comida. Uhum. A gente vem de gestão de empresas. Hoje a gente tem uma empresa, né? Hoje nós temos 3 empresas, não é só mais a Sanville, mas temos 3 empresas. E uma das empresas é Intacta Inteligência em Finanças. Hoje a gente vende inteligência em finanças. Mas por quê? Porque a gente aprendeu isso. Né? Como que a pessoa vender inteligência em finanças se você mesmo faz inteligência nas suas finanças? Então hoje, eu por princípio nunca faria isso. Nunca venderia uma contabilidade se a contabilidade da minha empresa não estivesse... Tem o exemplo, né? A gente tem esse mantra no escritório. Qualquer projeto novo de contabilidade, a gente começa com a nossa empresa. Vamos aplicar isso no cliente? Começa com ela, gente. Deu certo na gente, a gente vai aplicar no cliente. Então, a gente come nossa própria comida o dia inteiro. De cultura, de gestão de pessoas, de gestão financeira, de gestão contábil. Então, hoje a gente pode falar que a gente é o nosso maior case. Nós somos o maior... Qual é o seu maior case? Eu. Caramba, se eu não mostrar para o cliente de onde a gente estava para onde a gente veio, esse case maior do que esse, então a gente conseguiu pivotar muita coisa, né? Se ficasse aqui, contar tanta coisa, mas conseguimos pivotar muita coisa para chegar onde a gente chegou, pivotar mercado, ampliar o audiovisual, que hoje é entretenimento, enfim. O que eu acho legal, Leandro, é que você falou sobre a governança e quando vocês implementaram a governança, implementaram a tecnologia, e isso impactou também algumas demissões. Lá na Implantec, quando vocês entraram, trabalhando com a consultoria da Falcone, implementando a governança, resultou em muitas demissões também, em algumas mudanças drásticas? Esse assunto dói até hoje. Pelo seguinte... isso é normal em qualquer relacionamento, isso é dentro de casa, isso é dentro de uma escola. Vamos supor o seguinte, tá? Que nós temos um grupo que sempre fez a mesma coisa, com o mesmo processo, com a mesma energia, com a mesma intensidade. Aí vem um grupo diferente e fala assim, gente, vocês estão fazendo isso aqui, mas isso aqui não vai levar a gente nesse ponto X. E outra coisa, a gente nem quer chegar nesse ponto X. Então, com a consultoria, primeiro nós definimos se nós queremos chegar no ponto Y. Então, a gente tem um sonho que nós vamos chegar, mas nós temos uma proposta de crescer o nosso faturamento em 7 anos, 10 vezes o que nós faturamos hoje. Então, para crescer faturamento, você precisa melhorar o processo, você precisa ter cultura forte, você precisa ter pessoas melhores no que elas fazem. Então, ao longo desse caminho, até um pouco que a gente aprende ali no Gestão Estratégica lá com o Thales, com o Bruno e com o Alfredo, primeiro você entende que tem pessoas que são ociosas, que trabalham no ócio e estão acostumadas a fazer nada e querer ganhar muito.
cara, esses caras vão rodar. E eles entendem que a nova cultura que chega, eles já pensam assim, cara, isso aqui não é meu lugar mais. Então as pessoas já saem. Eu tive esse papo esses dias com o nosso diretor executivo, porque a gente tá com turnover alto. Até hoje a gente tá com turnover alto. Por quê? A gente também tá no processo de expansão. Então nós abrimos a nossa filial aqui em São Paulo, Itaim Bibi, agora em janeiro desse ano. Então, a gente já trabalhava já na região em São Paulo, só que a gente precisava ter uma base aqui. Por nós sermos exportadores de equipamentos e produtos que nós compramos lá fora e nós distribuímos aqui no Brasil, a gente precisa ter uma base em São Paulo, na maior capital da América Latina. Então, cultura nova, com gente nova, pessoas mais experientes, com gente mais rodada, em um local que é mineirinho, um local que uma empresa que era mais comedida, mais sem processos, que estava mais ali incubada. Então esse diamante precisa ser lapidado para que ele comece a brilhar mais, para que ele consiga ter melhor rendimento. Então com isso, gera mais demissões. Tanto pessoas que querem sair por conta própria, quanto gente que nós temos que demitir. E a gente entende que isso demanda um certo tempo até as coisas chegarem ali num plano ideal. Mas vamos chegar num plano ideal para eu atingir faturamento e condição X. Mas para eu chegar no 2X, vai ter esse processo todo de novo, porque a força vai aumentar. Mas por mais que seja todo de novo, essa ruptura grande que teve ali nesse laço, nesse empreendimento que a gente está querendo fazer, ela não vai acontecer de novo, porque a base agora está bem sólida. Então, nós temos processos, nós temos os chapéus bem definidos, nós temos as atribuições de cada direção, com as metas divididas para as pessoas dentro ali de cada área. Então, hoje, a pessoa que entrar, ela tem ali o que ela vai conseguir desempenhar, o que ela deve desempenhar naquela área. Antes isso não estava bem desenhado, porque a gente nem fazia aquilo antes. Então, a gente precisou desenhar aonde nós queremos chegar lá no futuro, com o que nós temos hoje, as pessoas que a gente precisa colocar naquele local, quais são as capacidades técnicas e quais são os soft skills ali, né, que ela também precisa ter, porque isso é muito importante. Às vezes a gente mira somente ali nas capacidades técnicas e nós não estamos olhando ali nas capacidades, tanto ali de relação interpessoal, do que ela está sentindo, o que ela quer. Cara, é um tiro no pé também, porque tem muita gente que você contrata pela capacidade técnica, mas você demite pelo comportamento. Comportamento a maior das razões das nossas demissões é o comportamento, porque não estão mais de acordo com a cultura onde a empresa quer chegar. Você entrou num ponto que eu acho muito legal, você falou sobre o turnover. Turnover é rotatividade, para quem não conhece o termo. O intuito de trabalhar uma cultura é que a cultura forte, ela também espelhe. Perfeito. Quem não está aderente à sua cultura vai pedir demissão ou vai ser mandado embora. E na evolução da espécie, a gente sabe que quem vence são os mais adaptáveis. E, para mim, existe uma diferença muito grande entre você ser adaptável ou você ser flexível. Flexível é igual um elástico. Você estica um elástico, na hora que você soltar o elástico, esse elástico volta. Enquanto o adaptável, não. O adaptável é uma massinha. Do jeito que você deixou essa massinha, ele vai se moldar e vai seguir o fluxo do jeito que é. E quando a gente pega líderes das nossas organizações, sim, eles têm que ter personalidade, sim, eles têm que ter posicionamento, mas tem gente que está na empresa há 10 anos, vê que a empresa está passando por um processo de transição e fala assim, não quero, vou ser contra a corrente, ou eu vou fingir que para mim está tudo bem aqui, e daqui a pouco eu vou tentar voltar para a cultura antiga. Cultura forte não permite essas pessoas se manterem dentro da organização. E quando você entra e está fazendo esse processo de transição, deve ter muita desconfiança. Porque, a empresa de vocês tem muito tempo, né? Diferente da Captas, que está há 3 anos no mercado, alguém vira e fala assim, poxa vida, o Leandro, eu trabalho aqui há 15 anos. Quem é o Leandro? Acabou de formar para entrar aqui e mudar o meu negócio. O Felipe formou agora, menino novo, nem tem tanta experiência. Mal sabem eles todos os perrengues que vocês passaram. Mas você teve dificuldade, por exemplo, Felipe, de chegar lá e teve desconfiança. O Felipe só tá nesse cargo porque é filho do Jarbas. O Leandro só tá nessa posição porque ele é filho do diretor da empresa. Como que foi isso aí para vocês?
Manda bala, manda bala. Cara, essa é uma pergunta maravilhosa, sabe por quê? Isso é do ser humano. Em todo lugar por onde a gente passa, quando a gente vai conhecer uma pessoa, quando a gente vai, enfim, iniciar uma conversa, existe uma impressão inicial que você tem por aquela pessoa. E o ser humano, naturalmente, ele bate primeiro no negativo. Então você já veio e fala assim, não gostei do que esse cara tá vestindo. Esse óculos é estranho. Eu já não gostei de como ele tá sorrindo. Essa barba tá mal feita. Então esse cara... Você já começa a criar uma imagem negativa da pessoa. Então, todo lugar, para você se provar, por onde você vai, para você ir na padaria, para conversar com o atendente, você se prova. Então, você vai dar um bom dia, você sorri. Você sempre se coloca à prova do que a outra pessoa está te mostrando, porque é natural do ser humano ele já te jogar para baixo no olhar. Julgamento. Um exemplo, outro dia eu fui no banco, básicos. Cheguei de bermuda, fiquei na última, na fila do atendimento, um gerente extremamente arrogante do nosso banco. Não quero citar aqui, né? Porque depois ainda tem processo contra a gente. Mas depois de muito tempo que ele passou outras pessoas que chegaram mais bem arrumadas do que eu na fila, aí ele foi me atender. Aí, bom, CNPJ, não, desculpa, o seu atendimento é lá em cima, porque o seu faturamento é maior do que eu tenho autonomia para atender. E aí passa vergonha justamente por um julgamento, é o pré-conceito que a pessoa cria sobre você, né? Então, acaba que ao longo da nossa trajetória, a gente vai passar por isso várias vezes. Então, seja na minha empresa ou seja em qualquer outra empresa, eu teria que me provar. Sim. Então, é natural. Eu encarei isso com uma naturalidade. E começou com uma primeira conversa com o meu pai. Por exemplo, filho, você quer trabalhar aqui na empresa? Tá bom. Eu não sei o que você vai fazer e a gente não precisa de você. Foi a mesma conversa que ele teve comigo, com o Lucas e com o Thiago. Eu e sua mãe estamos muito bem aqui e nós não sabemos o que vocês querem fazer aqui. Arrumem o que vocês queiram arrumar e sigam seus caminhos. E vocês mostrem resultados. Caso vocês não vejam que aqui é a casa de vocês, fiquem à vontade para procurar um outro espaço. Então a gente teve que se provar primeiro dentro de casa. Pera aí, cara. Se provar pelo seguinte, eu quero estar aqui? Então deixa eu ver o que essa empresa está precisando. Que aí a gente foi... Cada um entrou para uma área naturalmente, de aptidão natural da vida. Eu nunca trabalhei em uma outra empresa a não ser a minha. Que essa é uma das minhas... Posso dizer de queixas, mas eu não sei o que é trabalhar em uma outra empresa que não seja a minha. Cheguei a trabalhar na empresa júnior da faculdade, mas não é trabalhar, eu tenho a carteira assinada de outra empresa. Então eu não sei o que é trabalhar para outra pessoa, não sei para mim. Então, talvez isso seja uma das minhas queixas para dizer o que eu poderia fazer diferente e aplicar coisas diferentes no nosso negócio. Mas a minha empresa pedia que eu estivesse ali. E com o tempo, as pessoas entendendo ali que nós estamos crescendo juntos, estar ali junto com o pessoal do chão de fábrica, fazer coisas simples, tá? As pessoas nos elogiam por a gente ser muito educado. Eu fico pensando, gente, como é que a educação pode ser elogiada pela educação? É alguém chegar para você, Leandro, e falar assim, cara, você é muito honesto. Como é que a honestidade pode ser algo a ser elogiado? Isso deveria ser natural do ser humano. Então a gente foi quebrando essa corda pela educação. Não é nem quebrando a corda começa esticada, né? Porque como alguém está entrando já numa posição maior do que a minha, né? Que é o seu questionamento que você está fazendo. Mas aí as pessoas foram vendo que, opa, ele tem conhecimento nisso aqui. Opa, isso aqui eu não sei fazer. E a gente, com humildade, sentando, cara, qual que é a sua dificuldade? Vamos fazer isso aqui junto? Vamos sentar, vamos fazer. E a gente continua fazendo isso até hoje. Eu não estou, por exemplo, na área comercial. Eu vi que o nosso faturamento ele estava empatado nesses primeiros 6 meses. E ao longo desses 6 meses, eu falei com o Thiago, que é o diretor comercial, que é meu irmão. Falei com o Bruno, que depois eu vou voltar a esse ponto, que uma das chaves também para a gente poder ter um negócio rodando é contratar pessoas-chave e de inteligência, que a gente conheça e que paga mais para estar no negócio para a gente estruturar a empresa dali para baixo. Mas enfim, voltando. Então, a gente conseguiu ali trazer... eu consegui pensar ali junto com o time comercial. Eu falei, Thiago, cara, posso fazer uma mentoria com o seu time comercial? Porque, pelo que eu vejo ao conversar com os vendedores, porque eu mesmo não sei na minha área, cara, é a minha empresa.
cara, o que o mercado está dizendo ali da porta para fora? Quais são as restrições? E eu fui anotando, fui fazendo, eu falei assim, cara, esses caras não estão com dificuldade em vender ali o equipamento, eles estão com dificuldade em entender o que esse equipamento ou produto faz. E como eles podem criar a necessidade no outro. Então, a dificuldade estava em técnicas de venda, em entender ali como os caras poderiam criar a necessidade no outro e quais seriam as técnicas para poder utilizar. E qual que era a crença limitante que cada pessoa estava dentro dela. Porque hoje, o que trava o ser humano é ele mesmo. Então, eu falei, Thiago, vou fazer a mentoria com esses caras, tá? Então, tá bom. Parei. Ainda continuo fazendo. Então, as pessoas novas que estavam entrando, parava pelo menos eu paro 1 hora da minha semana para poder fazer um primeiro individual. Com todo mundo, para que eu pudesse conhecer ali. Aí é nesse momento que eu conheço o nome dos filhos, conheço com quem a pessoa casou, conheço o que ela gosta de fazer, sei quais são os sonhos. Então, isso me motiva a fazer a empresa crescer, porque o cara tá sonhando ali também. E eu sempre vou perguntando, e aquele sonho lá? E seu filho tá bem? E aquele problema que você teve? Acaba que a gente vai ficando mais próximo. Isso aí vai fazendo com que as pessoas vão entendendo o motivo da gente estar naquela posição. E aí com isso eu consegui dar um pouco ali de couro ali para esses novos vendedores, trazendo um pouco ali de mentoria do que eu aprendi fora da empresa. Que aí foram no curso de gestão estratégica em Londres, aí outros cursos. Eu sou também formado pela um Mastermind Lince, pela Fundação Napoleão Hill, que eu sou, não sei se vocês conhecem, que é o líder com mente mestre, que é o Mastermind. Legal. Então, eu sou formado também pela Napoleão Hill, que traz um pouco dessa liderança, quais são as técnicas que a gente pode utilizar no dia a dia. E meus pais fizeram primeiro. Eles fizeram isso em 2009, e aí depois fizemos eu, Lucas e Thiago juntos. Então, foi bem legal. Então, nós temos 5 masterminds ali como diretores da empresa. Então, é bom que vocês tenham os valores alinhados, a forma de pensar alinhada. Exato. Então, a gente está embasado ali no Napoleon Hill. E aí, então, cara, a gente quebrou essa barreira com trabalho, com humildade, com sorriso no rosto, com educação e com vontade de crescer, cara. Então, foi um pouco disso. Em qualquer outro lugar eu faria a mesma coisa, não faria diferente. Como que foi contigo, Leandro? Comigo o quê? Eu já esqueci a pergunta. TDAH atacou aqui. Como que foi essa entrada na empresa que provavelmente muitas pessoas desconfiavam de você? Falaram, Leandro só tá aqui porque é filho, porque é parente, e não por capacidade própria. Como que foi isso pra ti? Foi muito parecido com o do Felipe. Porque a gente tem que se provar. E mais do que os outros ainda. Sim. Muito mais que os outros. E eu falo que isso não foi ruim, não. Foi ótimo. Porque isso ajuda você a ganhar muito mais experiência nas coisas. Mas eu não tinha que me provar dentro de casa, né? Meu pai sempre me apoiou demais mesmo, né? Eu lembro como se fosse hoje, eu não conseguia fechar um balancete na época que eu fazia um técnico, meu pai lá depois da meia-noite me ajudando, né? Então, o pai sempre foi um apoiador. Mas, naturalmente, quando você chega, né, as pessoas falam, você está aqui porque é filho do dono, né? Enfim. Eu também não tinha tanta maturidade para lidar com isso. Hoje, obviamente, por isso que tem a experiência e o tempo. A experiência só vem com o tempo, né? Não adianta a gente falar se eu tivesse cabeça lá atrás, né? Enfim. Mas hoje eu lidaria isso de uma forma totalmente diferente, né? Eu nem ligaria. Amigo, eu tô aqui por outro motivo, não é pra ficar te provando alguma coisa, não. Tô aqui pra fazer essa empresa crescer. Ponto, acabou. Né? Mas na época você ficava tentando provar pra um, pra outro, não. E é um esforço sem fim. Um esforço que depois te leva a lugar nenhum. Mas a gente não pode negar que isso aconteceu, entendeu? Então, foi ruim. Eu não soube lidar com algumas situações. Era imaturo também na época, né? Não lidar, não é questão de briga, não. De realmente não conseguir digerir muito bem aquilo, sabe? Achava que era perseguição. Na verdade, é mais que você tá tirando a pessoa da zona de conforto. Perfeito. Né? Você tá tirando... E todo mundo hoje lidando com... Já lidei com mais de centenas de pessoas que já passaram pela empresa, desde a época que eu estou na empresa.
Você fala, o ser humano só reage por causa que tá tirando a zona de conforto dele. E tá tudo bem, tem gente que age bem na tirar a zona de conforto. Tem gente que você tem que levar ela a entender que tirar da zona de conforto vai fazer bem pra ela lá na frente. Enfim. Mas isso foi bom pra mim, de verdade. Ter essas experiências, entre aspas, ruins, de ter as pessoas querendo que você se provasse, foi bom, sabe? Foi bom porque você fala, não, eu vou me provar. Vou provar que sou capaz, sim, entendeu? Que esse negócio vai crescer, se tá assim até hoje, vai crescer ainda mais. Contanto que quando teve essa transição, essa sucessão meio que abrupta, foi natural que eu tenho funcionários até hoje que estão até hoje com a gente, desde a época de lá. Foi natural a confiança que tiveram. Ninguém ficou assim, agora... Não. Pelo contrário, ficaram muito animados. Agora vamos, agora vai crescer pra caramba esse negócio aqui. Agora o negócio vai crescer, porque as pessoas começaram a ver que, na verdade, o crescimento estava sendo meio que reprimido, sabe? Queria implementar alguma coisa, não ia, caramba, o negócio estava travando. E quando a gente assumiu, viu que deslanchou mesmo a questão de gestão, questão de governança, questão de profissionalizar realmente a gestão de pessoas, né? Que não tinha isso. Todos ganharam a confiança dos que ficaram. Muitos foram embora, obviamente, né? Do que a gente tem hoje, deve ser 10%, 10 a 15% que estavam naquela época. Então, os que já entraram com essa nova gestão, então sabem da história, porque a gente conta qualquer história, né? Mas não viveram aquilo, né? Então, com o nosso amadurecimento, né? Nossa, eu tava num churrasco de liderança que a gente teve mês passado, e relembrando isso com a minha CEO, a gerente operacional lá, que fala, cara, como a gente amadureceu nessa época. Que afinal a gente cresceu junto na empresa. Ela é minha funcionária hoje, é só assim uma das empresas que eu tenho, mas é minha funcionária na Sanville hoje. E você fala, cara, quando a gente cresceu junto, amadureceu junto, estamos aqui junto, o negócio está crescendo junto, tem boas perspectivas, né? Excelentes perspectivas, né? Eu até brinco, né? O cara que tem história de contabilidade, falar que é mau negócio, vende para mim então, velho, por favor, porque eu vou falar, a contabilidade é um excelente negócio, entendeu? E a gente não tá falando aqui de grana, não, é excelente negócio de você poder agregar valor no cliente, e o cliente vai agregar valor para você naturalmente, sabe? É um excelente negócio. É um negócio que dá prazer de falar. É claro que nem para todo mundo, né? A gente, inclusive, tá fazendo uma mini mentoria de contabilidade com você aí, né? Então é meio... Mas, assim, é um negócio que pulsa na gente, né? Então, e quem tá com a gente sente isso. Então, senti por muitos anos, sabe? Tudo isso que aconteceu dessa transição, ser visto pelas pessoas como filho do dono. Senti por muitos anos. E muita coisa do que eu senti isso também foi culpa minha na época. Se tivesse agido de outro modo, talvez não teriam visto tanto assim. Só que em momento nenhum você pensou, porque diferente do negócio do Felipe, que tem exclusividade de fornecedores, nosso negócio é serviço. Uhum. E é muito barato você abrir um negócio de serviço. Tudo bem, o teu CAC pode ser alto, seu custo de aquisição de cliente pode ser alto, mas dentro da contabilidade ainda é bom porque você tem recorrência, você tem previsibilidade de receita. Alguma hora você ficou chateado, hora nenhuma você pensou, cara, vou meter o pé desse negócio, eu vou abrir minha contabilidade sozinho, por conta própria, e daqui a pouco, quando eu ficar maior, eu compro essa empresa inteira. Alguma hora você cogitou isso? Acho mais de 10 vezes, ou muito mais. O que te travou? Eu acreditava muito naquele negócio. Não por conta da estrutura que já tinha, não, porque afinal a gente pegou uma empresa... Claro, a gente se sente muito grato pela estrutura que a gente tinha, que era uma sede e a carteira de clientes lá, que era uma carteira muito boa para a época já, né? Mas eu falei, não é possível. Eu não posso deixar isso aqui. Afinal, eu tenho essa profissão por conta do meu pai, e foi uma questão de honra mesmo, de verdade. Uma questão de honra mesmo. Já pensei, porque é um negócio que a barreira de entrada é fácil. Sim. Até hoje em dia é fácil. Só que você precisa ter pessoas certas do seu lado. E eu tinha certeza que eu estava com as pessoas certas do lado. Contanto que algumas estão comigo até hoje, tem as minhas sócias que estão comigo até hoje. E eu acreditava que aquilo ia durar pouco tempo.
eu tenho por natureza tentar pensar um pouco a longo prazo, sabe, das coisas. Então, se eu vivesse só aquele momento, realmente eu já tinha dado pé ali, criado e tá tudo bem. Mas eu fiquei pensando, se eu fizer isso, eu iria me arrepender de verdade, se eu tivesse feito naquela época, porque eu teria deixado meu pai em umas lençóis, sabe? E então eu vejo que tudo conspirou para que realmente tivesse que acontecer do modo que aconteceu. E não porque eu acredito em destino, porque eu achei que tá tudo predestinado, não, porque, cara, a gente trilhou nossa caminhada e deu certo. No final deu certo de ter dado. Então, eu tenho muito orgulho do que aconteceu, do jeito que aconteceu. Não das coisas ruins, claro, a gente leva como experiência. Hoje em dia a gente olha pra trás e fala, aquilo foi experiência pra gente estar onde a gente tá hoje. Então, pensei sim na época, mas hoje eu não tenho arrependimento nenhum de ter continuado trilhado a empresa que meu pai criou lá em 89. Você entrou no tema de longo prazo. E tem um dado engraçado, porque quando eu penso sobre empresas, para mim existem 3 destinos únicos. Uhum. Ou uma empresa vai quebrar, vai fechar as portas, ou essa empresa vai ser vendida para uma outra pessoa tocar a empresa, ou essa empresa vai ser herdada. A gente vai passar de uma geração para outra. E aí tem um estudo da McKinsey que diz que 75% das empresas, quando fazem a transição familiar, quebram. E que só 10% chegam na terceira geração. E, para mim, o teste do tempo é um dos testes mais importantes que existem, né? Tem uma frase, inclusive, do Afonso X, que foi rei de Castela e Leão, e ele fala uma frase que eu gosto muito, que é muito legal. Queime lenha velha, leia livros antigos, beba vinho envelhecido e mantenha velhos amigos. Porque o que tende a perdurar ao longo do tempo tende a ser bom, né? Então, se a gente abre aqui uma empresa hoje, nós 3, comparado a uma empresa que já existe há 50 anos, a tendência é que nos próximos 5 anos, essa que já existe há 50 esteja viva, muito maior do que a gente. Se a gente lançar aqui, nós 3 hoje, um best-seller, vai vender muito esse ano, vai vender muito ano que vem, mas daqui 10 anos é mais provável que a Bíblia venda mais do que o nosso best-seller que foi lançado esse ano. O que vocês planejam para o futuro do negócio de vocês? Porque os dados não são legais quando a gente pensa em transição familiar e os números realmente assustam. O que é o futuro da empresa de vocês? O que você pensa, Felipe, sobre a Implantec? Ótima pergunta. Quando você foi perguntando, na medida em que você foi criando seu raciocínio, eu fui pensando no que nós estamos fazendo aqui e o que nós queremos para a gente no futuro. E o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte, que a base da empresa, a base da Implantec é a família. A gente teve uma reunião calorosa há uns 2 meses e foi uma reunião muito importante, porque a gente conheceu quem era cada um no chapéu de família e no chapéu do chapéu profissional. E aí nós entendemos qual era o limite de cada um, o que cada um quer fazer da vida, como cada um quer fazer e como nós vamos, e como é que a gente vai. E aí a gente entendeu o seguinte, cara, eu vou parafrasear o que meu pai disse, que ele falou o seguinte, cara, se não tiver família, não vai ter empresa. Então, a nossa base é a família. Então, a gente entende que se essa base ela tá sólida, e ela é sólida, porque a gente tem, por mais problemas que a gente tem a viver, a gente tem muito mais êxito do que problemas. Os problemas, eles aparecem para a gente poder resolvê-los e seguir em frente. O empreendedor tem que ser apaixonado por resolver problema, não, Leandro? Se a gente, você também é um puto do empreendedor, se a gente não é apaixonado por resolver problema, então a gente não é empreendedor. Então, passado isso, a gente é apaixonado por resolver problema, temos a base de família, então tá. Então onde nós queremos chegar? Então nós queremos ser e, vamos dizer assim, distribuir, está lá na ponta da pirâmide, ou vamos dizer assim,
na ponta dos usuários, porque a gente pensa no consumidor, tá? A gente não pensa somente nas pessoas, nos dentistas ou médicos, ou fisioterapeutas, ou profissionais da saúde que estão comprando da gente. A gente quer provocar a melhor experiência de quem está utilizando. Porque isso nós estamos trazendo para o nosso país mais tecnologia. Estamos trazendo menor dor, estamos trazendo mais conforto, estamos trazendo bem-estar. Então a gente está provocando as pessoas da saúde a trazer uma melhor experiência para a gente como paciente, porque eu também sou paciente, você também é paciente, você também é. Então, a gente quer estar entre 2 a cada 3 profissionais da saúde utilizando um equipamento ou produto que a Implantec distribui no Brasil. Tá? Então, a gente está trazendo a gente tem essa meta ousada para que a gente possa crescer. E isso demanda tempo, porque demanda mais produtos, demanda mais pessoas. Então, a nossa base estando forte, família estando unida, a empresa estando com os alicerces bem definidos, caixa tá legal, estoque tá legal. Opa, então tem para onde crescer. Vai começar agora a envolver algo que não se tinha pensado antes. Vamos comprar empresas? Vamos comprar players no mercado? Opa, vamos. Então, nós estamos aí em vias de comprar uma nova empresa. A gente tem outros braços. E eu sou essa pessoa que eu fico instigando ali um rapazinho que adora ouvir sobre novos negócios, que é meu pai. Eu fico assim, pai, cara, sabe o que eu queria de verdade? A gente ter várias Implantecs. Ele falou assim, filho, eu não entendi, a gente já tem a nossa. O que você está falando? Eu falei assim, cara, a gente pode ter várias empresas legais como essa, com o que nós estamos aplicando aqui, mas a gente pode ter alguém tocando essa operação e a gente fazendo outra coisa. Ele falou assim, ué, mas pode isso? Eu falei assim, claro, a gente precisa. Então, o que nós estamos fazendo aqui é definindo o que a empresa é, como ela faz e o que ela faz bem. Porque depois, a gente definindo o que ela faz bem, a gente consegue trocar as pessoas para que consigam executar o que a gente faz hoje. Porque hoje a gente ainda continua com muito operacional. Então, a gente também não tinha há 2 anos ou 3 anos atrás o tático. Então, a gente, além de a gente fazer o estratégico, a gente fazia o operacional e ia lá embaixo no chão de fábrica. Então, a gente ficava esgotadíssimo. Então, hoje a gente está começando a subir ali. Então, o que eu posso dizer para você que nós estamos pensando no futuro e trazendo para o futuro é mais tecnologia para os profissionais, mais conforto, melhor qualidade de vida para a gente que é paciente e mais oportunidades para as pessoas que queiram trabalhar numa empresa legal. Você entrou num ponto que é muito legal, e aí depois que o Leandro responder essa pergunta, a gente vai falar sobre liderança, porque é muito comum existir um descolamento muito grande entre os fundadores e a primeira camada de liderança, porque quando seu negócio começa, você é o líder de toda a sua operação. Só que sua empresa começa a tomar forma, começa a crescer. Daqui a pouco é muita gente respondendo para ti, por mais que você não queira ter uma empresa extremamente verticalizada, você precisa de começar a ter líderes. Então, você passa a ser líderes de líderes. E aí seu negócio continuou crescendo, tomou mais proporção, e aí é a hora de você ter, além de você, existem outros líderes de líderes. E aí existe um desafio muito grande de manter a cultura em toda essa cadeia. Mas a gente vai entrar sobre isso daqui a pouco. E, Leandro, ainda assim, sobre planos futuros. Porque muita gente pensa que vender a empresa é uma vergonha. E, cara, pelo contrário, tá? Se você é o único dono e seu filho não quer tocar o seu negócio, sua empresa vai fechar. E é muito melhor você vendê-la enquanto ela é viável, enquanto ela dá receita, enquanto ela tem valor de mercado, do que mais pra frente você ter que fechar seu negócio e sair sem dinheiro nenhum. Vender muitas vezes é êxito, é vitória. Qual que é o futuro da Sunville? Cara, eu adoro meu negócio, mas eu não tenho apego a ele. Tem grande diferença nisso. Quem se apega muito a alguma coisa não tá fadado a ter fracasso naquilo. Mas eu tenho muito tempo ainda, muita lenha para queimar. Essa semana eu comecei já a planejar, não planejar, mas colocar em prática nosso planejamento de 2025. Eu estava conversando isso eu passo por todas as áreas quando vai fazer planejamento. E essa semana eu comecei a pensar em gente. Estava conversando com o meu RH aqui. Cara, a gente precisa começar a definir aqui sobre uma coisa que eu aprendi muito, né, fazendo isso um parênteses, aprendi muito sobre plasticidade neural. Entender quais são os limites das pessoas e tá tudo bem que aquele é o limite da pessoa. Tá,
quais são as pessoas que nos levaram até aqui e vão nos levar agora aos próximos 5 anos? Ah, tá falando em descartar pessoas? Não. Cara, e você vai nos ajudar, mas só que seu limite é ajudar até aqui. Eu preciso de alguém que me ajude aí um pouquinho mais além e você vai continuar ajudando, mas, né? Porque senão você cria expectativas ruins nas pessoas. E fazendo esse planejamento de futuro, tenho muito bem definido o que eu quero daqui a 5, 10 e 15 anos para a empresa. Primeiro, falando do mercado contábil em si, nenhuma empresa de contabilidade, eu enxergo e estudo muito o mercado contábil, ela vai sobreviver se ela só for uma contabilidade. Hoje nós já somos um hub de negócio do nosso cliente. Já oferecemos de tudo para o cliente, com relação a serviços back-office. Nós oferecemos terceirização de financeiro, além da contabilidade, terceirização de financeiro, que é um caminho natural para você começar um hub de negócios de contabilidade, consultoria de RH, certificados digitais, marcas e patentes, fora parcerias que a gente tem, que a gente faz com a parceria? A gente começa com a parceria, depois acopla isso dentro do negócio. Então, nós já somos um hub de negócio, queremos estender isso cada vez mais. O contador ele tem que ser visto como mais um advisor dentro do negócio. Quantos clientes que sou conselheiro hoje em dia, que o cliente, antes de fechar negócio, nos consulta. Então, é para isso que o contador tem que ser dentro de um cliente. O contador não é para gerar imposto, não é para ficar só resolvendo burocracia. Então, eu enxergo que tem um futuro tão brilhante pela frente ainda no mercado contábil e para a nossa empresa em si. E uma das coisas que a gente pode colocar hoje a gente atende alguns mercados, poucos, né? Vamos colocar, a gente atende a área de entretenimento, que dentro tem área audiovisual, cenografia, eventos, área de games, enfim, né? Toda a área de entretenimento, ali, turismo, enfim. Depois nós temos a área de tecnologia, a área de terceiro setor e a área de arquitetura e engenharia. E sobra um pouco ali na nossa porcentagem de clientes que são serviços. Não atendemos indústria, comércio, enfim, não atendemos esses clientes. Porque a gente acredita que a especialização também vai nos ajudar a crescer cada vez mais e entender cada vez mais sobre o seu negócio. Então, essa é a visão que eu tenho do futuro, sabe? Sinceramente, não pensei ainda sobre sucessão, né? Afinal, entendo que eu ainda tenho pelo menos 20 anos para não começar a pensar nisso. Tem muita lenha para queimar ainda, né? Mas obviamente que eu penso no futuro da empresa. Obviamente que eu penso em trazer novos sócios para a empresa, né? Afinal, a empresa nasceu familiar, mas não quer dizer que ela pode morrer familiar. Morrer assim, né? Na sucessão dela, por que não isso vai suceder para outras pessoas? Ou vai ser comprado, ou vai ter outra empresa fazendo parceria. Enfim, eu penso em várias possibilidades, mas obviamente que eu nunca penso em esse negócio findar. Esse negócio tem que ser perene, afinal, ele hoje alimenta nossos sonhos, alimenta o sonho de várias pessoas e de várias famílias. Então isso me motiva a querer crescer cada vez mais esse negócio. Legal, meu pensamento é muito alinhado ao seu. Quando eu olho para a Captas, hoje a figura do Gustavo ainda é muito impactante, muito relevante para a Captas, né? E para longo prazo, que o meu objetivo é construir um negócio que seja muito maior do que o Gustavo. E zero falsa modéstia relacionado a isso. De fato, eu quero que a Captas seja uma empresa referência, que as pessoas venham a Captas porque é a Captas, e não igual é hoje, né? Hoje muitas pessoas vêm a Captas, vocês dois já fizeram projetos junto com a Captas, vocês vieram até a Captas por causa do Gustavo. E quando a gente conseguir se tornar a maior referência em recrutamento e seleção para médias e pequenas empresas, conseguir internacionalizar o negócio, com certeza terão pessoas mais capazes do que eu à frente da empresa. E a dificuldade do líder muitas vezes é sair, saber a hora de sair. E quando você olha para o seu negócio, Felipe, que você está falando assim, por que não ter várias Implantex? Mas um dos seus valores que você citou ali dentro é família. Como você consegue formar os seus líderes para que eles mantenham um valor que você citou, que é a família? Para você ter outras Implantex, você precisa de ter esses líderes sempre alinhados. Legal essa linha de pensamento que você está fazendo. E a primeira base disso tudo que a gente começou a implementar esse ano é, para toda e qualquer contratação da empresa, pelo menos um sócio tem que participar
da entrevista. E sou eu que faço todas as entrevistas. Desde a menina da limpeza até o cargo do CEO, eu fiz entrevista. Então, para que esteja alinhado desse perfil. E agora, qual que é o próximo passo com um grande plano? Então, agora nós vamos começar a ter treinamentos para os líderes, né? Então, as pessoas que estão ali na parte de coordenação, que estão na parte ali que são os encarregados, para os diretores, então ali para os supervisores, e também vamos fazer treinamentos para a gente como diretoria. Porque hoje, eu passei um pouco disso na Clínica Vit, o ser humano tem uma grande dificuldade em achar que o outro não consegue fazer igual ao que a gente faz tão bem. Isso é puro ego. Eu baixei um aplicativo chamado Fábula. Ele é aplicativo de audiolivro. E hoje enquanto eu estava malhando hoje à tarde, é um audiolivro que o livro se chama 10% Mais Feliz, e evidenciando que uma das maiores dificuldades do ser humano de estarem mais felizes é o tal do ego. A gente tem a simples... não é nem simples, né? A gente sempre deixa o ego falar mais alto do que a gente mesmo. Então, peraí, cara, na minha posição, eu faria muito melhor do que essa pessoa. Tá, você faria melhor, mas com qual resultado? Então, às vezes, a gente não deixa o outro fazer por achar que o outro não vai conseguir entregar o que você consegue entregar. Então, é o nosso ego falando pra gente que o outro é pior do que a gente. É simples assim. E não deve. Então, esse treinamento que a gente quer trazer tanto para a diretoria quanto para os subordinados é entender que existe uma base, existe um alicerce, existe uma cultura, existem processos e todo mundo tem que respeitar essa hierarquia, esse processo e essa linha de raciocínio. E o que a gente vai trazer ali é conhecimento técnico para que toda e qualquer pessoa que entrar ali, ela consiga aplicar o que a gente entende que deve ser aplicado, e a gente vai continuar ali de olho na operação. Opa, peraí, está sendo legal? Está sendo feito? Então depois a gente, para mim, que eu vejo como desenho, tá? Depois a gente sai ali da direção, então a gente vira conselheiro. Os conselheiros vão entender ali quais são as métricas do negócio, o que está tendo aqui, como é que estão ali, como é que está como é que estão as vendas? Nós estamos tendo resultado? Nós crescemos quanto? Qual que era a meta de janeiro? Quanto que nós conseguimos olhando para o janeiro do ano passado? Como é que nós fomos? Como é que foi o nosso índice de demissão? Como é que nós crescemos em questão de estoque? O que nós reduzimos em tempo de entrega de produtos para os nossos clientes? O que os clientes estão falando da gente? Como é que está a experiência do cliente com os nossos produtos? E a gente começar a atuar. Hoje a gente atua na operação porque a gente está criando isso, então nós não temos. Então nós vamos, assim como você tem lenha para queimar, nós temos lenha para queimar. Uhum. Então vamos implementar agora. Eu trouxe para a empresa, a gente não tinha SDR, então eu desenhei também todo o processo comercial. Por estar dentro do G4 Club, por ter feito o GE, eu falei assim, cara, eu preciso estruturar melhor o nosso negócio, porque hoje o nosso vendedor, isso era no início do ano, é o vendedor que fazia tudo. É o cara que preenchia pipe drive, é o cara que colocava informação no sistema, era o cara que vendia, era o cara que ligava, era o cara que preenchia nota dentro do sistema. Cara, como é que o cara vai ter tempo para vender? E eu cobro do cara resultado. Quem faz tudo não faz nada, e quando tudo é prioridade, nada mais se torna prioridade. Assim, gente, vocês têm ideia do que está acontecendo? E aí surge uma coisa que meu pai era vendedor, né? Peraí, filho, mas eu fazia isso e tinha resultado. Eu falei, pai, e é por isso que você virou empresário. É por isso que você virou um puto empresário. Porque você é diferente. Você é um cara fantástico. Mãe, você também é fantástica. Você se tornou a CFO porque vocês são foda, bicho. A gente não encontra outros 50 igual vocês. Então a gente precisa encontrar pessoas que, se a gente precisar trocar, vão entregar resultado pra gente. Porque hoje a gente precisa focar no quê? Lucro líquido, é na margem líquida do negócio. É no que nós vamos entregar de experiência para o nosso cliente. Então a gente precisa estar com isso bem definido. Então é um pouco dessa linha de raciocínio que eu queria passar para vocês. Faz sentido? Pra caramba, hoje eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa do seu RH, né, Leandro? E dentro dessa conversa, a gente começou a falar sobre ciclo de gente. E o Felipe comentou 2 pontos que são legais, né? A parte da contratação e a parte de treinamento. E, no meu ver, o que gera perenidade, principalmente quando a gente olha para o critério de pessoas, na Captas quanto na Sanville, eu tenho certeza que a primeira linha de custo são pessoas.
acredito que dentro da Implantec esteja nas 3 primeiras linhas de custo pessoas. Então, se você não olha para a pessoa no seu negócio, provavelmente você está deixando muito dinheiro na mesa. E existe um framework que eu particularmente gosto muito, que eu acho que todo o RH deveria estar olhando para esse framework o tempo todo. São 9 passos. O primeiro passo, atração. É o 9 Box? Ele é um ciclo, na verdade. Tá. E dentro desse ciclo, ele é um eterno looping. Primeiro passo que eu quero entender é como que eu atraio as pessoas certas para estar no meu negócio. Depois, como eu as seleciono. Terceiro passo também muito importante, como é o onboarding. Depois, a gente vai olhar performance, engajamento, treinamento, recompensa, carreira e sucessão e, por último, desligamento. Porque todo mundo vai ser desligado da empresa. Nem que você seja o último a apagar a luz ou nem que você venha falecer e teu filho venha tocar o negócio. Então, é um eterno looping. E se a gente olha para todos esses passos dentro da organização, provavelmente, a gente está conseguindo criar futuras lideranças e eu garanto que as pessoas que estão aqui dentro estão no caminho de serem pessoas que performam bem e estejam aderentes à cultura. Pode acontecer de não estar aderente, não teve performance, não tem engajamento, não vai ter carreira de sucessão, não vai ter recompensa, vai encurtar o ciclo, vai para o desligamento. E como que você está olhando liderança na sua empresa, Lê? Isso é um tema importante que a gente começou a estruturar isso lá em começo de 2022. Né? 21 a gente estabeleceu algumas lideranças, 22 a gente realmente estabeleceu as lideranças, muito por conta do gestão estratégica que a gente fez também, e isso ajudou bastante a gente ampliar nosso conhecimento e aplicar. Hoje a gente temos liderança em cada área já da empresa estabelecido, nós temos nossa gerente que cuida dessas lideranças também. Então, hoje eu estou na parte estratégica, comercial e apoio também o marketing também da empresa. Minha função mesmo é comercial dentro da empresa e a parte estratégica para onde o negócio vai, enfim. Não só hoje não tem só um negócio, né? São um hub de negócio. E para formar essa liderança é difícil. É muito mais fácil você contratar 1000 pessoas do que formar um líder. É muito mais fácil. Formar um líder é a coisa mais difícil que tem, porque esse líder, primeiro, não quer dizer que o cara o melhor cara técnico que você tem, a melhor pessoa ali que você tem técnica, vai ser o melhor líder. Quem vai por essa linha quebra a cara, porque você pode estar tirando a melhor pessoa da função operacional e colocar... É um dos erros mais comuns que acontece. Pronto, você quebra vai quebrar a sua operação. O cara tá tão bem, agora é o mal. Claro, porque ele é bom ali, não é bom fazendo gestão de pessoas. Primeiro, o líder precisa gostar de gente. Você precisa gostar de gente. Se você não gosta de gente, você não vai ser um bom líder. Não é gostar de gente, não é ser bom de papo, não. Você gostar de desenvolver pessoas. Um bom líder é aquele que desenvolve pessoas. Eu sou apaixonado por desenvolver pessoas. Eu sou mais apaixonado pelo quando a pessoa quer se desenvolver. Pronto. Contanto que hoje a gente faz mentoria interna. Né? A gente pega pessoas ali uma vez por semana. Eu tenho uma pessoa que eu cuido pessoalmente lá, que é de 15 em 15. Tem lá 45 minutos com a pessoa. Mentorando ela em todos os aspectos. Como que ela tem que falar com o cliente, como que ela vai falar melhor em público, como que ela vai produzir melhores relatórios, como ela vai escrever melhor. Cara, é isso que é desenvolver. Aí essa pessoa, a gente tem cultura e política. Uma pessoa só senta na cadeira de líder na Sunville ou nas empresas que a Sunville tem no seu hub, se ela já estiver sentada lá há muito tempo. Agora você é um líder, vai lá sentar na cadeira de líder. Não, você já tem que estar sentado. Tem que estar confortável na cadeira. Sua bunda já tem que estar cabendo na cadeira de líder. Porque, se você jogar o líder ali, ele vai ser, às vezes, devorado pela equipe. A equipe, naturalmente, pode ser que não aceite de cara aquele líder. Ele não vai ter casca para lidar com situações ruins, para lidar com conflitos que vai ter entre a equipe. Porque você não preparou. Aí eu vou falar, caramba, a culpa foi minha. Eu falo a gente tem uma reunião de táticas operacionais que eu falo para os líderes, tomem cuidado. Aqui não pode ser uma máquina de moer gente. E sem a gente perceber, a gente pode colocar isso na nossa empresa. Porque você contratou errado, né? A questão da contratação que você falou foi muito bom, Felipe. Contrata pelo técnico, demite pelo comportamental. E quando você fala de líder, aí eu pego muita responsabilidade para mim, porque eu sou um dos responsáveis por formar novas lideranças. Não é isso que vai fazer a nossa empresa crescer. Cara, eu tenho muito cuidado com isso.
muito cuidado em como lidar com isso. Não é cuidado assim, eu tenho costume de criar muita casca em quem quer ser líder na empresa. Caso você quer ser líder, legal, tá porrada aqui, viu? Mas você vai apanhar pra caramba. Não é muito. Você tá disposto a apanhar? Primeiro. Você tá disposto a apanhar? Tá disposto a ser sozinho? Sua equipe às vezes vai olhar pra você e falar, não vai. Você não vai ser mais o seu queridinho da equipe, que vai sair com eles pra passear no almoço ou pra depois. Você sozinho. Se a pessoa estiver disposta a isso, ok, né? Beleza, vamos embora. Agora, se ela não estiver disposta a isso, afinal, um líder, eu brinco, mas é verdade, um líder ele tá ganhando mais lá pra quê? Não é só pra ficar fazendo a gestão lá, mas também é o tamanho da responsabilidade, o tamanho da porrada que ele vai levar. Então, as pessoas precisam estar muito dispostas a isso, mas só que a gente treina muito isso, sabe? Treina bastante, além dos treinamentos externos também. Chega um determinado momento que a gente fala, a pessoa já ganhou uma base aqui interna, vamos jogar ela agora para um treinamento externo. Vamos ver como que é ela lidando ali com outros líderes, com outras empresas. Ela tem que trazer para a empresa e aplicar o que ela aprendeu também. Se não aplicar o que aprendeu, isso também já é um ponto de alerta para a gente. Todo treinamento tem que ter aplicação dentro da empresa. Não teve, o treinamento é muito ruim, muito, muito ruim mesmo, porque mesmo que o treinamento seja alguma coisa, você consegue pegar de insight bom, ou realmente a pessoa não consegue transformar toda aquela base de conhecimento teórica em prática. Porque na teoria, todo mundo é muito bom. Nossa, na teoria a gente tem empresários de sucesso aí excelentes. E na prática? E quer que não, líder dentro da sua empresa é como se fosse microempresários. Ele tem uma empresa ali chamada a área X, área comercial, área contábil, no nosso caso, área de departamento pessoal, área fiscal. Ele é o dono daquela empresinha ali. E aquela empresa está dando lucro, está sendo saudável, as pessoas estão felizes em trabalhar ali naquela empresa. Então, eu vejo muito isso quando na hora de fazer formação de líderes dentro da empresa. E isso é muito legal, porque o Felipe, há um tempo atrás, virou e falou assim, o empreendedor, ele precisa ser alguém que gosta de solucionar problemas. Nós três aqui fizemos formação na área de exatas, estamos falando o tempo todo sobre pessoas, que é o negócio mais complexo que existe, que a gente tem que lidar. Liderança, geralmente, a foto, eu costumo dizer que a foto da liderança é muito mais bonita do que o vídeo. Porque a foto da liderança é o sucesso quando você o tem, a foto da liderança é o contra-cheque no final do mês, mas o vídeo, que são todas as decisões difíceis, todos os medos, todos os anseios, todas as dicotomias que você passa ao longo da sua vida para chegar lá, os choros que todo mundo já teve no banheiro, já teve em casa, não aparece nessa foto. E para a gente encerrar, o Felipe falou também no início sobre o DDI e o DDD. Vamos pegar um pouco, voltar no tempo, um pouco sobre efeito borboleta. O que você faria diferente, Leandro, se você voltasse no tempo? Se você tivesse oportunidade de entrar de novo na empresa do seu pai, como que só você no âmbito profissional? Vamos focar no âmbito profissional. Graças a Deus. Saindo daqui, a gente fala do pessoal. Senão mudaria muita coisa também. Mas, cara, muita coisa. Eu mudaria o meu comportamento. Eu não mudaria os outros. Cara, você quer mudança, vem de você. Então eu não mudaria nada em ninguém. Eu me mudaria. Porque se eu me mudar, o ambiente onde eu tô vai mudar junto. Então, eu mudaria meu posicionamento perante as pessoas. Mudaria minha mentalidade. Nossa, se tivesse essa mentalidade que eu tenho hoje, a empresa já estaria voando muito mais. Muito mais. Porque eu teria outro posicionamento perante meu pai também. Nosso poder de convencimento com o amadurecimento, ele é muito maior. Sabe convencer muito melhor. Sabe levar muito melhor as palavras. Quando a gente é jovem, a gente não é. Né? A gente quer levar tudo dando porrada. E não é assim. Então, mudaria muito o relacionamento profissional, pessoal que eu tive com meu pai, com a minha irmã também. Então, tenho certeza que a gente hoje tem um relacionamento pessoal muito saudável, óbvio, né? Mas poderia ter evitado, sabe? Aqueles machucados do passado. Certo. Poderia ter evitado. Mas a maior mudança
é em mim mesmo. Qual conselho que você daria para quem está começando a trabalhar na empresa da família? Tá. Primeiro, humildade pessoal. Inclusive é um dos nossos valores. Cara, como eu valorizo uma pessoa humilde. Cara, eu aprendo todo dia e com quem eu menos imagino. Então, saiba que você vai entrar, você vai aprender. A gente tá numa geração que é imediatista. Uma geração que não quer ver processo. Não quer ver o processo das coisas. Não quer ver as coisas crescerem, já quer ver a coisa pronta. Não existe isso. Cada vez mais os vídeos estão ficando mais curtos. Imagina ver os processos por inteiro. A linha de produção, filme do Charlie Chaplin, que a gente via no colégio. Linha de produção, que era incrível. Hoje o pessoal vê só 30 segundos aquele negócio, não aguenta ver. No 2.0. Isso, olhe lá. Verdade. Então humildade pessoal, mentalidade de aprendiz. Eu não tô aqui reprisando os nossos valores, mas é o que eu acredito muito de verdade. Então chegue com humildade pessoal, tenha mentalidade de aprendizado, que você vai longe, mas vai muito longe. Você ter essas dois, de verdade, qualquer pessoa hoje, em qualquer empresa, não só na minha empresa, ter esses dois valores, a pessoa já está à frente de 90% da geração imediatista hoje. E saiba viver o processo. A gente às vezes pensa muito no resultado, esquece de viver a vida hoje. Então, aproveite o processo. Esquece o seu resultado. Mas eu queria estar ganhando X, queria estar no cargo X. Aproveita o que você está hoje. Ganhe experiência no que você está hoje. Que aí é sucesso na certa. Cara, excelente resposta. Parabéns. E você falou sobre os seus valores. Para mim é muito claro que os valores da empresa têm que ser os valores do dono. A empresa não é uma democracia, né? O Felipe tem uma filha linda, que é a Florença. Está a caminho mais um ou mais uma, ainda não descobrimos. E a empresa é igual dentro de casa. Se você tem 3 filhos e a família é um casal e for uma democracia em tudo, cara, seu filho vai comer picolé, sorvete e McDonald's todo dia. Daqui a pouco tá todo mundo com diabetes e colesterol alto dentro da família. Então não é assim. E além do que, quando o negócio dá certo, aí beleza, o seu time ganhou. Mas quando o negócio dá errado, meu amigo, a culpa é sua. Quando o seu negócio dá errado e vai quebrar, teu funcionário vai embora. Mas o teu fornecedor vai continuar batendo na sua porta. Quem vai ter que arcar com os erros é você. Então a grande maioria dos valores tem que ser seus, tem que estar aderente com o que você acredita. E você, Felipe, o que você faria de volta no tempo? Só para poder complementar o que você estava falando aí, só para corroborar, na verdade, né? O CPF está muito alinhado com o CNPJ. Não tem 100%. não tem como você ser um CPF e um CNPJ diferente. Não tem como. Não tem como. Então, os valores de um estão intrinsecamente no outro. Concordo com você em gênero, número e grau. Agora, o que eu faria de diferente? Eu até falei no início do nosso bate-papo. Eu tentaria... estaria mais disponível no mercado para trabalhar em uma outra empresa, para conhecer uma nova oportunidade, para ver como é o mundo lá fora. Porque eu não sei como é o mundo lá fora. O mundo lá fora é o meu mundo. Então, o mundo lá fora eu estou crescendo junto. Eu conheci o meu mundo lá fora abrindo uma outra empresa. Então, além da Implantec, além da Clínica Vit, que hoje nós temos lá 22 pessoas. A gente tem também uma empresa também de participações. Então, eu conheço do que é o meu mundo. E o mundo lá fora eu vou conhecendo, fazendo os benchmarks. Você vai me contando a história da sua empresa. Você vai me contando a história da sua empresa. É nos grupos que a gente vai conhecendo os outros empresários, em que as pessoas vão ali passando pra gente as dores do dia a dia. Então é aí que eu vou conhecendo como é uma outra empresa. Mas agora viver de verdade, o que é um outro alguém está na minha carteira, eu não tive isso. Então de diferente, talvez eu faria isso. Mas penso que seria numa próxima vida. Porque nessa aqui eu acredito que eu vou continuar nessa minha empreitada de empreendedor, de empresário, para sonhar junto com as pessoas. Então, e é um baita case isso, de conversar com pessoas que estão em comunidades, que fizeram o negócio dar certo. Eu também gosto de acrescentar que eu gosto muito de conversar com quem não deu certo. Mas quem não deu certo com uma mentalidade vencedora, ou que já deu errado em algum negócio. Porque tem sempre o vitimista que fala, meu negócio quebrou, foi único e exclusivamente por causa da pandemia. Cara, o negócio todo mundo aqui abalou por causa da pandemia, mas todo mundo saiu do outro lado. Meu negócio quebrou porque saiu uma lei tal.
Não, o seu negócio quebrou porque você não foi competente o suficiente para tocar o seu negócio. O meu nasceu na pandemia. Eu comecei na pandemia, a Clínica Vit. Uma clínica. Que, na época que todo mundo estava buscando distanciamento, você abriu uma clínica que está indo super bem, está com 22 funcionários. Mas quem é derrotado, quem quebra um negócio, mas tem uma mentalidade vencedora, é muito legal a gente conversar com essas pessoas também. Porque, geralmente, dentro das comunidades, todo mundo ali está bem, ou pelo menos se finge estar. E eu costumo dizer que o vale dos derrotados é silencioso. Várias vezes a gente não tem a oportunidade de chegar no cara que quebrou uma empresa. E quando você está dentro, às vezes, de um Uber e você puxa uma conversa dessa, cara, tem gente que tem conteúdo para te agregar. É impressionante isso. Eu tô lendo o livro Pense Logo Enriqueça, se não me engano. Pense e Enriqueça, desculpa, de Napoleão Hill, pela 3ª vez. Porque toda vez que eu chego no capítulo 8, eu falo assim, gente, eu perdi um negócio no capítulo 1. Aí agora eu tô, junto com o livro, eu estou marcando e estou escrevendo o que eu posso aplicar no dia a dia. E você foi falando, eu lembrei falando do fracasso, né? O fracasso, ele tá muito, muito alinhado com o sucesso. Porque o fracasso é porque o ser humano também tem a simples conotação de sempre pensar que o fracasso ele tem que ser grande. Não, são os pequenos fracassos do dia a dia. Um pequeno fracasso, eu falar que vou malhar hoje, não vou malhar, isso é um fracasso. São as pequenas vitórias ou não vitórias, né? Então, a gente colecionar as nossas vitórias do dia a dia são sucessos que a gente vai colecionando para que a gente possa ser cada dia mais um ser humano melhor. Então, os pequenos fracassos, os grandes fracassos ou os fracassos medianos também são fracassos. E eles nos trazem aprendizado. E aprendizado que com eles vão nos levar ao sucesso. Então, eu aprendo muito com pessoas diferentes. E eu queria falar uma coisa que eu li hoje e eu corroboro muito que o sucesso ele não está só atrelado a dinheiro, não, tá? Sim. Tem pessoas fazendo trabalhos incríveis, ajudando outras pessoas. Pessoas incríveis. Cara, não sei se vocês seguem o Juarez, o cara que se tornou uma febre, fazendo corte de cabelo. Na verdade, ele é um visagista, sim, né? Ele é incrível. Então, ele faz com que as pessoas voltem a se amar. Olha que negócio legal. Tem o dinheiro por trás? Tem o mérito dele por trás? Tem. Mas o que ele está trazendo de posicionamento é muito maior. Então, as pessoas que... Cara, velho, eu vou para a África ajudar outras pessoas a levar, sei lá, conhecimento médico, sei lá, levar sorriso na vida das pessoas. Eu lembro que em 2011, 2012, eu ia com um grupo visitar hospitais com crianças que tinham paralisia cerebral. Então, chegava, sorriso no rosto, às vezes eu me fantasiava de palhaço, pintava a cara, então levava algum presente, brincava. Então acaba que isso também pode ser um sucesso, porque a gente está levando alegria para a vida do outro e nem sempre é o dinheiro. O dinheiro é importante demais, porque o dinheiro é o que vai levar comida para as pessoas que estão lá dentro, mas às vezes o sorriso no rosto não é o dinheiro que vai levar. É a energia que você está deixando naquele lugar pelos lugares onde você vai passar, às vezes é maior do que o dinheiro. Então, nem sempre o sucesso deve ser atrelado ao dinheiro. Eu queria pontuar um pouco disso. Outra pancada, hein? Que conselho que você dá para quem está entrando agora na empresa da família? Primeira coisa, pergunte para si mesmo se você quer aquilo. Segundo, pergunte para sua família se eles querem que você entre, porque às vezes é cabide de emprego. E não pode ser cabide de emprego, porque o CNPJ tem outras pessoas ali que dependem daquele espaço ali para poder pegar o sustento ali e comprar a comida da família, pagar uma assistência médica, pagar um aluguel. Então, se você fizer uma cagada muito grande, você vai acabar com aquele CNPJ. Então, irmão, você é responsável o suficiente para entrar nesse negócio? Você tá afim? Você quer pra caralho? Tá, o que você vai fazer então? Eu faria igual meu pai fez comigo. O que você vai fazer? Eu não sei o que você vai fazer, eu não preciso de você. Então seja bem... queira muito estar ali. Porque se você não quiser muito estar ali, vai para outro lugar de verdade. Porque não é fácil, mas é gostoso.
Mas para ser gostoso, tem que ter uma construção por trás também, tá? E a construção por trás está em como você foi criado, em como a sua família te projetou, em como a sua família lidou com você nos problemas que você teve ao longo da sua vida. Eu falo família, família próxima, tá? Aí não é parente, não. É seu pai, sua mãe, seus irmãos. Então, a maneira como eu fui projetado para a vida me fez a pessoa que eu sou hoje. Não sou e nunca fui uma pessoa, nunca tive trauma, nunca tive nenhum problema, nunca tive nada. E sempre quando isso vai de como me colocaram a entender esse tipo de problema. Então, surgiu uma dificuldade, eu vou falar de dificuldade, surgiu uma dificuldade. Filho, você consegue resolver. Essa dificuldade, nós vamos passar ela juntos. Tá aqui. Qual que é o problema? Tá bom, esse é o problema? Então, essas são as formas de resolver. Como é que nós vamos resolver? Você quer que o pai te ajude ou você vai tocar? Não? Consigo tocar, pai. Vamos embora, vamos junto. Ou então, com 3 anos de idade, e na escola, 5 anos de idade, todo mundo ganhando mesada, meu pai chegar pra gente e falar assim, filhote, o que vocês acham de vender chicletes e bala no colégio? Várias crianças poderiam falar, hoje então? O quê? Você é julgado? Eu muita gelatina e chup-chup. Quê? As meninas vão olhar pra mim? Não, o quê? Pai, vambora, vamos dentro. Meu pai chegar com um caminhão de chicletes, bala. Pra você ter ideia, a gente criou concorrência com a cantina. A cantina chamou a gente com 5, 6 anos de idade pra parar de vender, porque a gente vendia muito. Então hoje também é um pouco vendedor. Cara, para de vender. A gente criou concorrência com outro cara que era do mais velho, queria bater na gente porque a gente vendia demais. Então, a gente vai de como você foi formado. E pra gente foi tão natural estar com a minha família que essa pergunta nem sei se caberia. Porque eu já fui formado, foi lá no início. Então, vai um pouco de... Se não teve essa formação, é aquele caminho que eu falei no início. Você quer muito, irmão. O que você vai entregar? Por que você quer estar ali? Você sabe que isso aqui que você está fazendo, você faria em qualquer outra empresa, tá? Então agora você tem que fazer até melhor. Agora, quando ele vem de outra parte, que é uma pessoa que está construindo junto, é algo natural. Ele sabe que ele faz parte daquilo porque é uma continuação da sua família, é um braço da sua família. Então é um pouco disso. Que legal. Tenho muita certeza de que muitas pessoas que estão entrando nas suas empresas familiares agora, ou que já estão, vão ter conteúdo para refletir se estão fazendo a decisão correta ou não. E muitas das vezes, se arrepender é melhor do que ficar dando murro em ponta de faca, né? E outra coisa, não tenha medo de errar. Pergunta. Leiam vários livros. Converse com outras pessoas que têm empresas na família. Converse ali quais são as dificuldades. Porque acaba que a gente não inventa a roda, né? Então, a roda já existe. O que a gente vai fazer ali no dia a dia é entender como passar pelos problemas de uma maneira mais fácil, conhecendo o que o outro já fez e como ele passou por aquilo. Tá, mas como você fez? O que você fez? Quais são os artifícios que você utilizou para passar esse problema? Você fez isso? Tá bom, eu vou utilizar também. Então, cara, eu não entraria nessa empresa porque isso aqui não tá legal, isso aqui não é bacana, velho, porque você gosta de, cara, dar aula. E essa empresa aqui vai cortar a gente, irmão. Como é que você vai entrar aqui? Sendo que você gosta disso. Realmente não dá certo. Porque tem gente, cara, tem gente que nasceu e fala assim, cara, eu vou fazer isso. E faz com maestria. Eu não nasci pra te falar assim, cara, eu vou fazer isso. Eu não sei até hoje o que eu vou fazer. Eu estou fazendo. As oportunidades que me vão surgindo, eu vou aceitando e vou fazendo. Porque eu vou encontrando o meu caminho. Mas se perguntar, cara, você nasceu pra fazer isso? Eu acho que a única coisa que eu nasci, que é o que as pessoas me contam. Eu acredito que eu nasci para fazer amizades e colecionar bons momentos com os meus amigos e criar boas relações entre as pessoas. Isso eu acho que eu faço bem. Mas o restante, não sei do que algo que eu nasci para poder fazer. Eu vou descobrindo ao longo do caminho, ao longo da caminhada. E sabe que você falou, que acrescentaria, não entre com uma mentalidade de herdeiro. Entre mentalidade de sucessor. Não entre falando isso aqui é do meu pai. Realmente, é do seu pai, não é seu. Ponto.
se qualquer pessoa que entra numa empresa familiar, né, que quer suceder aquela empresa, entra com essa mentalidade, sabe que seu pai pode pedir no outro dia vender aquilo ali e não tem mais nada, porque não é seu. Olha, Ponto. que loucura, ô Leandro. Lá em casa foi diferente. Mas é porque, como eu disse, foi como a gente foi criado. Desde o dia 1, isso é nosso. O que nós estamos fazendo aqui é pra gente. O que a gente vai fazer aqui é pra todo mundo. Então, é um pouco diferente. Nunca... Eu entrei com essa mentalidade que você está me dizendo. Opa, isso aqui é do meu pai, não posso errar. Isso, eu falo porque essa mentalidade. Se você entra com aquela mentalidade muito... né, você acaba não dando valor, né? Perfeito. Eu entrei com essa. Assim, cara, isso mesmo. Isso aqui é dele. Mas o contrário, quando você tem essa aura, essa energia que é a família, que é todo mundo junto, então isso aqui é nosso. E acaba que o nosso, ele pode envolver, que é o que você tá querendo passar, que é o cara entrar, que eu já sei que é meu, não preciso entregar nada. Isso mesmo. Vou entregar o quê? É nada, é tudo meu. Isso aqui, todos meus empregados. Isso aqui, é isso mesmo. Carrega minha sacola, porque eu não consigo. Eu não vou nem carregar nada. Isso não cola, meu irmão. Isso não deveria nem ter emprego. Não pode, é pessoa que não pode nem andar na rua. Então, acho que é um pouco disso que você tá querendo trazer, né? Isso mesmo. Mentalidade de herdeiro sem fazer nada. Não funciona não, cara. É trabalho. Trabalho mais trabalho. Conheço muitos, viu? É mesmo? Oxi. Nunca vi a oportunidade. É igual caviar. Nunca vi nem comi, só ouço falar. Bom, pessoal, e onde que o público pode encontrar vocês? Quais as redes sociais de vocês? Vamos lá. A minha rede social, ela é uma rede social minha, privada. Eu vou passar das minhas empresas. Então, vou falar primeiro do Instagram e depois eu falo do site. O Instagram da Clínica Vit é @ClínicaVit, VICCI, que vem da frase Vini Vidi Vici, de Júlio César. Eu vim, eu vi, eu conquistei. Então, Vit é uma conquista. @Implantec Brasil. E site www.implantecbrasil.com.br, www.clinicavit.com.br. Boa. Obrigado. Você, Leandro? Então, nas redes sociais da empresa também, @Sanville Contabilidade, o site www.sanville.com.br. Minha rede social é Leandro_Vilarino. Lá eu solto muito conteúdo sobre gestão de pessoas, né, também. Tem um pouco da minha vida pessoal também, mas solto muito conteúdo de gestão de pessoas, compartilho muito, gosto. É um assunto onde eu sou especialista e gosto era um entusiasta e me tornei especialista por estudar nesse assunto e praticar esse assunto. E dentro do nosso site nós temos todas as especialidades lá da nossa empresa. Maravilha. Bom, mensalmente vocês podem me encontrar aqui no podcast Rumo à Excelência, nas redes sociais, Gustavo_Arantes_, ou através do LinkedIn, Gustavo Arantes. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, obrigado pelo papo, por serem genuínos em todas as respostas, de terem trazido cases complicados e momentos delicados das vidas de vocês. Muito obrigado. Pessoal, grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.